Para a gente falar um pouquinho desse workshop que a gente organizou aqui para vocês, que é um pouco de mão na massa, a gente precisa fazer uma prova no final. Então, como vai ter uma prova no final, eu sugiro que vocês comecem a prestar atenção no que eu vou falar. É uma prova de 3 questões. Eu espero que todos saibam responder elas. A porta vai estar fechada, na medida em que vocês vão respondendo as questões, vocês podem pensar em ir para casa. Pode ser assim? Todo mundo? Perfeito? Eu só tenho um problema, eu falei para o Lucas e para a equipe, 4h30 eu preciso sair. Eu atendo uma cooperativa em Porto Alegre, que é a cooperativa de médicos, que é a Unimed. A gente tem uma reunião lá toda quarta-feira com o conselho, onde eu faço um trabalho de consultor externo ao conselho. Muito me orgulha ver o pessoal da Sertel aqui. Fizemos um trabalho o ano passado de governança, para todos os delegados, para todos os conselheiros. Não ganhei essa camiseta ainda, por isso que eu não, mas espero com certeza aí que... Tá. E temos esse problema da Languiru, ele vai ser resolvido. Também tenho atuado no Cicobi. Estive em fevereiro agora numa palestra do Cicobi lá em Campinas, no encontro do pessoal de São Paulo. Trabalhei um ano no Banco Sicredi, na capital, lá na época ainda era o Chardon e o Marchetti, quando eles estavam saindo. Estou muito próximo ao Tavares, que saiu agora, né? Então, eu tenho um conteúdo do cooperativismo que me permite compartilhar um conhecimento com vocês. Mas o que é mais legal, na minha opinião, é que eu sou de Roca Salles. Eu nasci em Roca Salles, morei lá até os 11 anos de idade. Os meus pais são professores aposentados e os meus avós são de Corvo. Mentira. O meu avô é do Anobom. Quem aqui conhece o Anobom? Ou quem não conhece, né? Meu avô é um cara que trabalhou na educação, o nome dele é Guilebaldo Allert. Eu não tive o privilégio de conviver com ele, mas eu acho que eu aprendi dele. Tal de DNA, se é que existe. E o meu outro avô era o Léo Rezic, um colono, que conseguiu juntar um dinheirinho e mandar o filho, homem, né? Só tenho tias. A minha mãe tem 2 irmãs, que são professoras, a Gudrun e a Gundela, que são aqui da Escola 7 de Setembro de Colinas, aposentadas. 3 professoras, filhas do Guilebaldo e da Erna. E o meu outro, o pai do meu pai, do Ernie Rezic, também professor, o Léo Rezic, era um colono com 3 filhos, o pai, o homem, do meio, com 2 irmãs. O vô escolheu dar dinheiro para esse filho sair de casa e estudar. E é por isso que eu estou aqui. Eu tenho obrigação de devolver alguma coisa para o Vale do Taquari. Isso faz parte, quem já me conhece um pouco mais de tempo sabe o que eu estou falando. E o cooperativismo e o associativismo tem tudo a ver com isso. Com humildade, com formação, com muito trabalho. E tem uma situação que ela vai aparecer agora, em julho do ano que vem, que é o centenário da imigração alemã. Isso não tem como dissociar do associativismo. Os 200 anos da imigração alemã, eles vão ser um marco, sim, do associativismo e do cooperativismo, porque 200 anos de uma cultura que veio aqui para o Sul, e Teutônia é reflexo dessa cultura. Os italianos vieram um pouquinho depois, vão chegar lá nos seus 200 anos também, né? Então, isso tem um significado muito grande. O cooperativismo ele é de 1844, e quando eu vi as discussões que nós tivemos aqui hoje, talvez a questão central, o cerne do que nós temos que falar aqui, que associativismo e cooperativismo é a reunião de quê, gente? Só de pessoas. Não tem capital nesse negócio. É uma reunião de pessoas. Por isso que é difícil. Quem não tem problema em contratar pessoas hoje ou de formar pessoas? Todos os empresários que a gente vai conversar, qual é a dificuldade? A gente fala assim, encontrar gente.
Poxa, uma cooperativa, uma associação é feita só de pessoas. Então, existem mecanismos para fazer a gestão e a governança destas pessoas. Achei ótima a pergunta que foi colocada do Conselho Fiscal, da renovação e etc, etc, etc. Só nós temos que nos lembrar que para participar de uma assembleia, para participar como dirigente, nós temos que nos preparar. Olha, para ir numa assembleia e fazer uma pergunta, eu às vezes não sei se eu faço a pergunta, porque eu preciso me preparar para fazer a pergunta, eu preciso estudar o relatório, estudar o documento, estudar o estatuto, estudar a lei. Não é simplesmente fazer a pergunta. Então, ser um dirigente é uma responsabilidade tremenda. Achar um sucessor é uma responsabilidade muito grande. E antes de entrar no workshop, eu queria deixar alguns números para a gente refletir do que são essas pessoas e do que é o associativismo e o cooperativismo, uma definição de um italiano que eu li há 2 semanas atrás, que eu achei espetacular, e é esse o tamanho da responsabilidade que eu quero que vocês tenham, e eu gostaria que vocês saíssem daqui pensando assim. Sobre os números de pessoas. No Brasil, nós temos aproximadamente 15 milhões de pessoas ligadas a uma cooperativa. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 3 milhões. 3 milhões para uma população de 11. No Brasil, 15 milhões para uma população de 220 milhões, 210 pelo censo agora de 22. No Rio Grande do Sul, então, mais de 3 milhões de pessoas, 30% da população aproximadamente. No Vale do Taquari, como foi dito há pouco, nós temos mais de 400 mil associados, numa população que é de 380 mil pessoas. Em Teutônia, nós temos, pelo censo, quase 33 mil habitantes. Então, são números que expressam a importância desse movimento dentro do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele sempre representa 8% quando a gente olha as coisas no Brasil. No cooperativismo, nós representamos 3 milhões de 15 milhões, nós representamos 20%. Então, isso é muito forte. E o Vale do Taquari é mais forte ainda. Então, gente, é uma reunião de pessoas. E, para mim, isso vale muito. E o segundo ponto é que uma associação, uma cooperativa, não tem dono. Desculpem quem pensa que é dono da cooperativa. Somos donos ou estamos donos, mas nós não vamos ficar para sempre na cooperativa. Ela vai vir para alguém, nós vamos passar para alguém. Alguém tem que nos suceder. A cooperativa não foi feita para ser vendida. Nenhuma cooperativa é feita para ser vendida. Então, longevidade e perpetuidade são valores e princípios completamente diferentes de uma entidade que tem participação no capital. Consegue entender a diferença? Uma cooperativa, ela não é feita para ser vendida, senão ela não é mais uma cooperativa. Porque ela é uma reunião de pessoas que têm algo em comum com o resultado econômico, depois a gente pode olhar a definição ali, mas ela é feita para se perpetuar. Então ela não tem dono, é o tempo dono dela. Por isso que nós temos que fazer as coisas cada vez melhores numa cooperativa, porque ela não vai ficar para mim. Ela vai ficar para o meu filho, vai ficar para o meu neto, para o meu bisneto. Caso contrário, não façam adesão voluntária, não participem de uma cooperativa. Vocês têm todo o direito de não participar. É um princípio. A adesão é livre e voluntária, significa que eu quero participar. Ninguém obrigou vocês a participar de uma cooperativa, nem de uma associação. Agora, estão participando? Aderiram? Agora começa a conversa. Agora vamos começar a nos qualificar, vamos buscar o conhecimento, vamos entender como é que funciona. E se a gente achar que tem capacidade para dirigir uma cooperativa, isso significa participar de um conselho fiscal, participar de um conselho de administração, participar como delegado, como um coordenador de núcleo, aí vamos para frente. Vamos começar a nos formar, buscar o conhecimento, melhorar o relacionamento, e aí vamos assumir a responsabilidade de colocar o nome da gente à disposição da comunidade. Que quando dá dinheiro, ninguém quer sair. Agora eu vou perguntar para vocês, quem aqui é dirigente da comunidade? 2, 3,
4, 5. Quanto vocês ganham no fim do mês? E para achar um sucessor lá, Bruno, está fácil de achar um sucessor para tocar depois da comunidade? Mais ou menos, né? Na igreja, no cemitério, no campo de futebol. Fazer futebol hoje em dia, quem é que ainda se arrisca a fazer futebol no interior aí? Está lá, está à disposição, ninguém quer. Coral, é fácil fazer um coral, uma orquestra? Eu vejo o Lucas ali. Instrumento, local para ensaiar. Alguém lidera um grupo de alcoólatras anônimos? Ou participa? Ou ajuda os presos a achar formação, uma recolocação no trabalho? Associativismo. Aqui na SIC, dá palestra, ar-condicionado, projetor, pô, que legal. A vida lá fora não é só o que a gente imagina do Sicredi, do Sicob, da Sertel, da Sertaja e assim por diante. Precisa dinheiro, precisa gente para trabalhar, para estar lá domingo às 6 da manhã descascando batata, para fazer uma salada de batata, para arrecadar 5 mil reais para poder pintar ou fazer um banheiro novo. Essa é a realidade. Isso é associativismo. E aí tem que trazer a gurizada para esse jogo. Tem que trazer o videogame para esse jogo. A escola, quem aqui está ajudando a escola? Quem está indo lá na escola ajudar? Reclamar do professor, dizer que a prova está errada, isso é uma barbárie. Agora, quem está indo lá se colocar no lugar do professor para ajudar aquela associação de pais e mestres a fazer acontecer? E não tem nada a ver se é público ou privado. O espaço está lá, a gente tem que ocupar. Então, essa é só a introdução de um conteúdo que eu preparei para vocês, que é rápido, que a gente precisa ter o conteúdo, né, pessoal? Então, por que a gente precisa ter o conteúdo? Porque ele vale para todo associativismo, ele vale para todo cooperativismo. Então, separei 3 tópicos bem rapidinho. A questão da cooperação, a importância da governança, e vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, porque essa governança que eu vou mostrar, ela vale para qualquer entidade, inclusive para uma empresa, seja individual, seja familiar, seja de capital aberto, capital fechado, limitado, e etc, etc. E no final, então, a provinha, que é a dinâmica para vocês depois poderem ir para casa, não precisar ficar até tarde da noite aí com a gente, tá bom? Então, qual é a diferença, né, que a gente vê na palavra? Por que é tão parecido? A gente confunde, e eu leio muitos documentos, que às vezes a gente lê assim, eu coopero, eu sou da cooperativa. São coisas diferentes. Numa cooperativa, eu não coopero. Só. Eu coopero porque eu tenho um objetivo econômico, em qualquer ramo. Seja para ser sócio lá da Sertel, para ter uma energia de qualidade mais barata, da Sertaja, lá na instituição financeira de crédito, que eu quero ter a sobra, eu quero ter uma taxa de juros, um serviço, né? Eu vejo, às vezes, um cooperado dizer que ele quer um cartão de crédito sem taxa, né? Não quero pagar taxa no cartão de crédito. Não existe isso. Tem uma conta lá dentro da cooperativa que, se tu não tiver um volume mínimo aplicado, tem que pagar taxa. É um negócio. Eu não posso abrir a mão da taxa para um e não para o outro. Ou lá na energia, fazer um serviço para um, eu não vou pagar, o outro. Não confunde ser dono, proprietário da cooperativa com o negócio da cooperativa. São coisas completamente diferentes. Então, cooperar, ele não tem finalidade econômica, ele tem finalidade associativa. Mas a origem da palavra é a mesma. É operare, cum operare. Só que no cooperativismo ela vai até um pedaço. Eu começo com a cooperação, e se nós constituirmos uma organização formal com mais de 21 pessoas em cotas de capital, com estatuto, com o mesmo propósito, nós podemos transformar isto numa cooperativa. Então, cooperação vale para o associativismo. Por quê? Porque nós somos associados e não temos uma finalidade lucrativa aqui na SIC, na comunidade, na igreja, e etc, etc. Tem que dar resultado, mas aquele resultado não volta para os associados, ele fica na sociedade. Enquanto que no cooperativismo, aquele resultado econômico
Se for positivo, ele volta para o associado. E se ele for negativo, quem vai ajudar a pagar? O associado. Vai ter que ir lá fazer um aumento de capital, fazer um empréstimo, alguma coisa, para recuperar o dinheiro que a cooperativa, porventura, possa ter perdido. Então, essa etimologia ela é importante porque o significado é diferente. Tá? E como é que começa isso para nós aqui? Começa nos imigrantes. Pessoal, nós temos que imaginar que os nossos antepassados pegavam um barco lá em Estrela e subiam esse rio Taquari, traçando linha e largando família conforme as linhas iam entrando. Você consegue imaginar um mato fechado? Não sei se você sabe, mas você sabe por que chama linha 7 de setembro? Linha 21 de outubro? Linha Júlio de Castilhos? Porque a linha era traçada numa forma imaginária, ali aquelas famílias eram assentadas. Até hoje nós temos as localidades chamadas na margem direita do rio Taquari, né? Quem sobe ele vendo ali essas linhas sendo constituídas do lado de cá do rio, do lado de lá também. Isso é assim, foi assim. Então, eles precisavam cooperar entre eles para desmatar, para fazer um pavilhão, para construir lá uma roça, e para depois constituir uma das grandes virtudes do nosso modelo, que às vezes a gente esquece. Qual era o tripé que mantinha essas famílias reunidas lá na história? Uma igreja, uma escola e uma comunidade. Nós não podemos perder esses princípios. O associativismo depende disso, porque é daí que vão vir as crianças. Se nós queremos trazer criança para cá, nós temos que ajudar a educar. Martim Lutero fez isso. O eu, o nós e a instituição. Isso é liderança transformadora. Responsabilidade. O que é o certo. Tem toda essa lógica por trás aqui desse modelo. E é isso que faz a gente ser diferente. Isso não tem a ver com raça, com gênero, tem a ver com acreditar, com cultura. Então, quem vem e se inseriu aqui, sejam portugueses, propriamente italianos, negros, escravos, todo mundo teve que se adaptar a essa cultura, porque ela é forte, ela está aqui. Quem não conhece histórias de negros que deixaram de ser escravos e aprenderam a falar alemão e trabalharam dentro das famílias? Várias pessoas que fizeram essa transformação. Então, a nossa região está baseada neste sentido. E o cooperativismo está dentro disso. Né? Então, o associativismo, o que é a definição? Modelo de colaboração entre empresas que têm interesses em comum, vantagens econômicas, conquistas relacionadas à representatividade e defesa mútua dos interesses. Por que o Ivandro levanta uma bandeira da duplicação da RS 130? O Ivandro e a associação. Porque não vai lá o presidente da Sertaja brigar com o secretário, com o governador. Não, tem que ter uma associação, que é justamente para não haver o interesse da empresa na frente da necessidade. Eu vou lá pela associação, eu não vou lá pela minha empresa, pela minha cooperativa. Eu vou defender a causa. E ela pode ser feita de várias formas. Esse união de esforços, ele pode ser feito de várias formas. Nós estamos vendo agora uma questão de guerra na Ucrânia, com Rússia, com China. Existe uma cooperação entre Estados Unidos, países da Europa, para defender a Ucrânia. É uma cooperação, não é uma finalidade econômica. Então, existem 3 tipos de cooperação. A mais importante, que é o que a gente mais faz, que é a voluntária, quando a gente se reúne para buscar uma ajuda mútua e ajudar terceiros, que às vezes pode ser a gente mesmo. Na origem, como é que era? Era uma junta de boi, era carnear um porco, era fazer uma colheita, não tinha energia elétrica, era tudo no braço. Um tinha que ajudar o outro, senão não ia para frente. Alguém ficava doente, uma parteira, não tinha hospital, gente, não tinha escola. E onde é que nós deixamos isso se perder? Nós deixamos isso passar. Aí nós temos aí as cooperativas de crédito, de produção, todo mundo querendo falar do cooperativismo. Gente, é isso que tem que falar. Essa história não podemos perder. É isso que nos fez chegar até aqui. Existe também uma
uma forma de associativismo, de cooperação que é financeira. Várias empresas ou grupos econômicos podem se juntar para ganhar um benefício, comprar mais barato, alguma vantagem tributária, fiscal. E existe a cooperação compulsória. Então, alguns países, agora nós tivemos a pandemia, antes alguém comentou da pandemia, vários países tiveram que assinar acordos para trazer vacinas, suplementos, enfim, vários acordos de cooperação entre países em casos de extrema necessidade. Tá? Então, definição é importante. No cooperativismo, é um pouco diferente. Nós temos que ter a vantagem comum da atividade econômica. É a cooperação mais a atividade econômica com resultado. Isso é a cooperativa. Aí nós vamos formar o estatuto, como eu já falei, e aí nós temos, então, algo que vai dar resultado econômico. Agora, como todo empreendimento, ele pode dar um resultado positivo como negativo. Já tivemos cooperativas com dificuldades, temos hoje uma cooperativa em dificuldade aqui, que é o caso da Languiru, e temos outras com sobras. E essa sobra, ela acaba sendo, então, devolvida para os associados. Ou na forma de capital, para uma integralização no patrimônio líquido, ou como sobra para o próprio cooperado. Aí tem a regra lá das operações, enfim, que é um mecanismo de estatuto, mas é um objetivo absolutamente financeiro e econômico. Não é disso que eu me refiro. O associativismo, ele não está sendo feito para o interesse de trazer dinheiro de volta. Ele é feito para levar conceitos e termos, de alguma forma, alguma vantagem para a comunidade. Tá? Então, cooperativismo legalmente constituído, só que o que é comum tanto no cooperativismo como no associativismo, gente? A cultura, as pessoas, a reunião dessas pessoas, para fazer com que as coisas aconteçam para a coletividade. Então, assumir essas posições, ocupar esses espaços, constituir uma associação, defender uma associação, ela é muito nobre, ela é digna, ela te coloca num outro patamar. Só que, assim como ela vai te colocar num outro patamar, ela vai exigir responsabilidades, atribuições, para que elas aconteçam. Então, o que está faltando hoje, de verdade, na sociedade? Liderança. Pessoas que queiram assumir posições no associativismo. Olha, muitas e muitas vezes a pessoa assume e depois ela não consegue achar um sucessor. Ela se arrepende de ter assumido uma posição porque ela não tem um sucessor. Ou porque ela vê que é a dificuldade financeira, as pessoas não querem contribuir, só querem se beneficiar. Tu não consegue cobrar uma mensalidade, uma anuidade. Tu não consegue gente para trabalhar. E é isso que a gente está aqui tentando propor para vocês, para a gente pensar diferente. Para a gente sair daqui hoje com alguma coisa mais desafiadora. Para a gente procurar alguma associação, buscar alguma questão comunitária que a gente possa se engajar e fazer o trabalho voluntário, não pensando só na finalidade econômica. Nós precisamos dar 2 passinhos para trás, nós estamos muito individualistas e, às vezes, muito gananciosos como sociedade. Essa é a minha provocação para vocês. Quem dirá, então, pensarmos em sucessão nos dirigentes, nas lideranças, das comunidades, das cooperativas, do associativismo em geral? É um recado que não é simpático, reconheço. Porque para ser um dirigente, nós temos que nos preparar, nós temos que buscar o conhecimento e a educação. Tá? Cooperação, então, de maneira sistemática e organizada, se dá via uma empresa regida por legislação própria e normativos obrigatórios para o seu funcionamento. Eu vou dar um pitaco, sim, na questão das cooperativas de produção, não vou fugir ao que o senhor Bruni também, muito bem antes, levantou. Eu acho que falta um agente regulador para as cooperativas de produção. É um absurdo movimentar o volume de dinheiro que se movimenta e não tem uma agência reguladora. A gente falou aqui da ANEEL, que está fiscalizando, premiando. O Banco Central está todo dia em cima das cooperativas de crédito, Receita Federal, COAF, todo mundo em cima. Lá na de médicos, que eu trabalho, tem a Anvisa, a ANS, todo dia norma, tu não pode fazer nada fora do regimento, a questão da liquidez, vale, enfim.
E para as cooperativas de produção, quem é que está regulando? Quem está fiscalizando? Conselho Fiscal, sozinho, consegue fazer isso? Uma coisa importante, o Conselho Fiscal fiscaliza o Conselho de Administração e os dirigentes. Ele não consegue fiscalizar a cooperativa como um todo. É impossível, é desumano, inclusive. E o conceito, para quem estuda a legislação, não é esse de que o Conselho Fiscal fiscaliza toda a empresa. Não, ele fiscaliza os dirigentes e os atos dos dirigentes. Muito bem. Se a gente consegue pensar no cum operare, na cooperação, a gente também tem que entender o que é a governança. E aqui vai um recado. Nós somos associados lá na Assembleia, que nós podemos manifestar as nossas opiniões e pedir o espaço para a palavra. Fora da Assembleia, nós somos um cidadão comum, nós somos uma pessoa como qualquer outra que vai fazer uso da cooperativa como uma empresa. A gente confunde, às vezes, o próprio dirigente, às vezes, ele é um conselheiro fiscal no conselho fiscal. Ele vai levar as informações que ele recebe do dia a dia da cooperativa lá no conselho fiscal. No dia a dia, ele é um associado como qualquer outro. Ele tem mais responsabilidade e ele é um conselheiro, assim como um conselheiro de administração, mas no dia a dia, ele é um associado. A governança fala isso. A governança, ela explica claramente que ela é um ato de governar. E o corporativa, aí tem uma confusão. As pessoas têm medo dessa palavra. Parece uma coisa de grandes corporações, de mercado de valores, da Bolsa, da B3. Não, gente. O corporativa é um corpo só. O ato de governar um corpo só. O que é o corpo só? A Assembleia, no primeiro momento, o ato máximo, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, os núcleos delegados, a diretoria executiva, e aí vem toda a gestão. O ato de governar é alinhar os interesses e objetivos estratégicos desse conjunto de pessoas que foi oficial e legitimamente elegida por uma Assembleia para fazer a gestão da cooperativa. E é esse conjunto todo que é responsável pela governança. Então, eu colocar o meu CPF para ser um delegado, para ser um conselheiro fiscal, ou um conselheiro de administração, ou um dirigente, eu tenho uma responsabilidade tremenda. Eu coloco o meu patrimônio em risco se eu cometer atos de má fé. E essa responsabilidade, ela tem que aparecer. Por isso que, muitas vezes, no cooperativismo de crédito, isso acontece direto, um dirigente é negado pelo Banco Central. O Banco Central não aceita aquele CPF, e, às vezes, é um camarada que é o mais revoltado na Assembleia. É um cara que é o maior opositor, que começa porque ele tem restrição por algum problema que ele causou para ele mesmo. Enfim, não tem que responder aqui por isso. Estou falando de casos no Brasil inteiro, tá? Nem sei se aqui na região tem, mas a gente acompanha lá pelo IBGC. Então, a governança, ela vai trazer essa figura. E esse triângulo superior aqui, ele é de quem representa os proprietários, que são aquelas pessoas que compraram cotas, depositaram a sua cota capital, e assumiram o papel de associado, de sócio da cooperativa. Estas pessoas vão participar da Assembleia e devem participar da Assembleia. Existem mecanismos hoje de assembleias híbridas que aumentou muito a participação dos associados. Mas só participar, assistir, não é essa atribuição do associado somente. Ele precisa estudar, ele precisa ler o estatuto, olhar os números, acompanhar. Não é só participar da Assembleia, pessoal. A gente tem que se organizar, tem que estudar antes. Ah, o relatório não está disponibilizado. Para tudo. Eu quero entender onde é que está o relatório. Ou tem que ter uma reunião preparatória da Assembleia. Existem vários mecanismos que a tecnologia hoje deu para permitir a transparência, que é um dos valores. Mas o mais importante é que essas pessoas, neste triângulo aqui, representam os proprietários. E aqui, o grande conflito, o grande ponto de atenção.
Por quê? Porque nós temos a eleição do conselho de administração, ou a diretoria, dependendo do modelo, e esse conselho, essa diretoria que vai buscar os profissionais para fazer a profissionalização do associativismo da cooperativa. Antes eu ouvi aqui um dirigente da CIL, acho que eu vi o Juarez antes, não sei se ele está aí, está lá o Juarez. O Juarez é um profissional contratado lá na CIL para fazer a gestão executiva da associação. Ivandro, não é bom ter um executivo contratado, profissionalizar a gestão? Juarez, quantos funcionários tem na CIL hoje? Por favor. 12. É uma associação que consegue manter 12 profissionais lá para fazer a entidade funcionar. Aqui na SIC deve ter quantos, Ivandro? Não sei. 6, 7 profissionais contratados para fazer o quê? Essa parte aqui que a gente chama de gestão. E por que é difícil? Porque esses dois triângulos, eles realmente conflitam. Os gestores, um dirigente profissional, ele vai ter que fazer com que a equipe trabalhe para ele, no sentido de delegar os objetivos e as metas, e, ao mesmo tempo, ele vai ter que se reportar para o conselho de administração. Então, a turma que faz a gestão, ela está sempre dividida num olhar para os proprietários, representados pelos conselheiros, e, ao mesmo tempo, elas precisam reportar à sociedade em geral para realizar o trabalho da entidade associativa. Isso vale para a cooperativa, vale para a empresa, vale para qualquer lugar que vocês atuarem. Qual é o problema? A gente, às vezes, confunde a propriedade com a gestão. Atos de propriedade, que têm a ver com o proprietário, devem ser tomados a nível de conselho. E atos da gestão, da diretoria executiva, para baixo. Então, não se pode confundir a atuação dos profissionais querendo fazer o papel de um conselheiro e nem o conselheiro querendo fazer um papel de um dirigente. E esse é o dia a dia de qualquer empresa, de qualquer cooperativa, de qualquer associação. Então, essa é a imagem que eu procuro passar, porque aqui tem uma linha imaginária que a gente fala que é a segregação entre quem responde pelos proprietários e quem responde pela gestão. É muito importante que todos que trabalham no associativismo ou no cooperativismo entendam essa lógica. Para apoiar o conselho de administração, você pode usar o que a gente chama de comitês de crédito, comitê de pessoas, comitês de remuneração, comitês de crise, comitês de finanças e por aí vai, que são comitês e estruturas de apoio para resolver problemas pontuais. Elas têm início, meio e fim. E nesses comitês a gente consegue, dependendo do estatuto, trazer dirigentes, profissionais e até pessoas do mercado para resolver, para contribuir com a entidade. Tá? Temos a questão da auditoria interna e externa e temos a questão do Conselho Fiscal, que eu deixei por último. Porque o Conselho Fiscal, ele é um órgão independente, ele é subordinado somente à Assembleia. Se tiver um problema na cooperativa e o Conselho Fiscal não está conseguindo a prestação de contas, ele pode chamar uma Assembleia. Agora, imaginem a bronca que é um Conselho Fiscal chamar uma Assembleia. Acabou a harmonia, acabou a cooperativa praticamente, porque deve ter um problema tão grande que a cooperativa não conseguiu resolver dentro do conselho. Mas um conselheiro fiscal, ele tem que ter essa atribuição e esse papel. É por isso que a governança foi constituída. Não é que a gente quer que isso aconteça, porque a harmonia é um princípio. Mas, diante de uma falta de prestação de contas, de uma não responsabilidade corporativa, o conselheiro fiscal vai, sim, buscar esse espaço. Então, vem uma fala que eu ouvi aqui hoje, justamente sobre a questão da governança, de que, eu não sabia. Se eu sou dirigente, eu sabia. Em algum momento eu assinei uma ata, eu fui informado, e eu sabia. Se eu não sabia, eu não podia estar lá. Se eu não estava preparado, eu não podia estar lá. E aí eu vou ter que responder com o meu patrimônio por isso. É assim que funciona em qualquer empresa, e assim também funciona numa associação que não tiver uma finalidade, ou que não tiver sido bem gerida, e é assim que vai acontecer
numa cooperativa. É muito ruim, é horrível. Porque nós não estamos falando de erro, nós estamos falando de má fé. Mas é o tamanho da responsabilidade e da atribuição. Princípios básicos, e aqui eu estou indo para a reta final, então. As pessoas têm uma dificuldade com essa palavra, transparência. Gente, não é publicar o balanço. Porque eu posso publicar um balanço com as letrinhas desse tamanho, num jornal, não sei de onde, que ninguém fica sabendo. Eu tenho que ter vontade de dar a informação. Eu tenho que querer dar a informação boa ou ruim. Eu tenho que ter essa transparência. Na associação, nós estamos com muito dinheiro no caixa aqui. Mas o pessoal não pode saber, eles vão querer gastar. Não é esse o princípio. Que bom que tem esse dinheiro no caixa na associação. Agora nós temos que saber por que nós temos esse recurso e como é que nós vamos investir ele, vamos devolver ele para a comunidade. Equidade, tratamento igual, de gênero, de raça, de cor, enfim, de tudo. Prestação de contas. Saber prestar contas. Quanto foi a receita, quanto foi o custo, quanto sobrou, quanto é a inadimplência, quem não está pagando, qual é a linha, a unidade de negócio que está me deixando mais ou menos resultado, qual o financiamento que a gente pegou que foi mal, que não está conseguindo pagar, qual foi o plano de negócio que motivou a gente buscar aquele financiamento. E o que eu mais falei talvez para vocês, que é a questão da responsabilidade corporativa. O que é a corporativa? Daquele corpo todo, do conselho, de administração fiscal e dos dirigentes. Dentro disso nós temos uma prova, e a prova é o seguinte, é que vocês procurem criar, por fileira pode ser, uma entidade associativa em 8 minutos, que vocês proponham respostas para essas questões. Como engajar pessoas para o modelo associativo? Como criar um propósito sólido para engajar associados? Quais estratégias mais recomendadas para a gente conseguir fazer isso? Alguém já quer dar uma opinião? Alguém já quer chamar uma associação? Pode ser as que nós temos e que ninguém está olhando. Pode ser aquelas que ninguém está indo lá assumir, que não tem dirigente hoje. Ou pode ser uma nova, pode ser uma horta, pode ser mais um coral, mais um conjunto instrumental, pode ser também um time de bocha. Alguém está afim aqui de responder isso? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu o recado? Alguém não quer mais fazer parte do associativismo? São perguntas que a gente ia propor para vocês se reunirem, mas eu acho que diante do tempo, né, Lucas, a gente vai fazer um bate-bola, que nos provocam no sentido da gente trazer um respeito a uma tradição que não é nossa, mas é dos nossos antepassados. Pessoal, energia no Vale do Taquari é uma luta aonde já se chegou. Ter crédito é uma luta. Ter hospitais médicos cooperados, odontologia, transporte, é uma luta. Nós não podemos deixar esse pessoal errar a mão. Nós precisamos nos envolver mais. Nós precisamos nos preparar, buscar o conhecimento. E quando a gente achar que está preparado, colocar lá, sim, o nome à disposição, e aí é uma assembleia. Correr o risco, ter a coragem. Teve uma senhora que antes fez um depoimento que ela estava nervosa para falar na assembleia. Imagina o nervosismo para ser um dirigente, colocar o nome lá, constituir uma chapa e ver se ganha uma eleição. Eu admiro os políticos, porque eles colocam a cara deles e vão para uma eleição. Pode falar, seu Silvio. Quero criar uma associação para, no meu bairro, o bairro ser autônomo, independente
na coleta e no processamento de lixo, que não precisa mais levar no tratamento do município. Uma associação que tem uma estrutura própria, que faça isso com muita competência, cada um aprenda a fazer o seu recolhimento, sua destinação, sua composteira e tudo mais, e fazer a transformação ali mesmo, e começa a dar o exemplo para o resto do município, para não ter mais todo esse trabalho de coleta de lixo e reciclagem de lixo. Uma boa ideia, né? Economia circular. O senhor, somente com informação, comunicação e educação, né, consegue engajar as pessoas. Boa tarde, né? Eu sou de Lajeado. Eu vou trazer um depoimento. Eu sou do Sicredi, da Sicredi Integração, LSMG. E em 2010, um trabalho voluntário, sábados à tarde, várias pessoas dos bairros de Lajeado, a gente tentou montar uma cooperativa de água para administrar a água de Lajeado e o tratamento do esgoto. E a gente conversou com a turma aqui de Teutônia, que tinha a Sociedade de Águas. Naquela época, eles nem tinham cooperativa também. E em Lajeado, 2007, a Corsã assinou um contrato para explorar a água de Lajeado, né? E levar a água para a cidade de Lajeado. E aí a Corsã só tem interesse nos bairros onde é que mora muita gente. Eu sou natural do bairro Convento, um pouco mais distante, e aí a prefeitura atendia aquele bairro, como a Sertel atende lá. Só que naquele mesmo bairro está crescendo muito, muitas imobiliárias estão se instalando lá, e aí lá a gente tem várias imobiliárias que estão explorando a água hoje. A gente tem associação de moradores no bairro Floresta, em São Bento é uma associação de moradores também que administra a água. Então, em Lajeado, a gente tem uma confusão na água. E a Corsã fez uma estação de tratamento no bairro Moinhos da Água que não funciona, por causa de caimento. Então, o dinheiro nosso foi mal utilizado lá. Eu não estou falando mal da Corsã, só estou trazendo os problemas que a gente tem onde a gente vive. E em 2010, a gente montou a cooperativa, foi atrás da legislação. Na América Latina não tinha nenhuma. A gente buscou a Sertel para se inspirar, né? Sertel, Sertaja, né? Sicredi, então, Cicobi, todo esse cooperativismo que a gente tem, né? E a gente lutou muito, tudo voluntário, muitos sábados à tarde. E ano passado a gente teve que fechar a cooperativa. A gente não conseguiu apoio político, nunca saiu a tal da licitação em Lajeado, não foi tratada a água. A água da nossa cidade, nos bairros maiores no centro, são do Rio Taquari, ela é tratada. Nos distantes é Poço Artesiano, do lençol freático. E a gente tem essa bagunça em Lajeado e continua essa bagunça. Então, a gente não tem interesse por tratar a água e muito menos tratar o esgoto. Então, o nosso esgoto não é tratado na nossa cidade de Lajeado. Então, aqui eu acredito que a gente também tem um problema, né? Mas eu quero dizer que a dificuldade do cooperativismo é isso, né? A gente lutou, trabalhou e ano passado a gente teve que encerrar porque deu 300 mil reais de despesa isso. E nós tivemos que bancar isso aí. Não deu certo, mas a gente tentou. E continua o sonho porque a água é um bem que vai fazer falta e cada um de vocês, onde mora, pode olhar como chega a água na casa de vocês. E o esgoto que a gente não trata. E os nossos filhos, os netos estão por aí. Tem muito desafio aí para nós, juntos aí. Estou junto para montar uma cooperativa d'água de novo. Vamos lá. Obrigado pelo depoimento. Tem mais aqui. Pelo menos. Fernando, nosso caro professor, né? Fizemos já treinamentos contigo, capacitação na Sertel. A gente tem uma admiração muito grande pelo teu trabalho. Eu acho que essas perguntas aqui, ó, eu estava refletindo um pouco. Eu pego ou não pego o microfone? E aí os colegas da Sertel aqui me estimularam a falar um pouco, né? Não vou demorar. Assim, ó, a primeira pergunta ali que tu colocas, como engajar as pessoas ao modelo associativo, né? Daí eu me lembrei, aos 25 anos, eu fui convidado na época pelo, então, presidente da Langiru ainda, Elton Klepker, para fazer parte de um grupo que criou a Sicredi aqui em Teutônia, né? Hoje nós somos 5 ainda que vivem, né? Então, assim, ó, qual é que foi a estratégia? O convite que eu recebi. Partindo disto, quando eu tinha 31 anos, o falecido Egon me convidou para participar da diretoria da Sertel, indicado por algumas pessoas conhecidas, né?
E o Egon achou importante trazer gente nova junto. Hoje eu tenho 67 anos e quero trazer este exemplo da comunidade, onde eu também sou conselheiro fiscal, coordenador, comunidade Paz Teutônia. E ali, aquilo que nós falamos aqui de envolvimento, jovem, está difícil trazer, não é diferente nas comunidades. Você que é presidente de comunidade sabe disso, né? Aí nós nós nos reunimos, como nós vamos proceder? Bom, aí nós chegamos à seguinte conclusão: em vésperas de eleição, nós vamos pegar e vamos trazer, nós vamos nos reunir de novo e vamos trazer gente nova junto para dentro da diretoria. E isso deu certo. Só que daí tinha que fazer o quê? Tinha que ir à diretoria, alguns membros da diretoria, nós escolhemos as pessoas, né, que têm o perfil também de ser vice-presidente. Nós botamos eles de vice, tudo para eles terem a fase de treinamento. Vice-presidente, vice-tesoureiro, vice-secretário. E pedimos para a pastora acompanhar e fazer essa visita. Então, uma visita, um convite muito honrado, né? Institucional. Isto. Então, estas coisas me parece que no passado se fazia, né? Ir lá na casa, convidar a pessoa para fazer parte da diretoria. Isto se perdeu um pouco, né? Então, assim, queria dar esse depoimento, porque eu acho que a gente tem a obrigação de colaborar, né? Hoje eu tenho 67 anos, com 25 anos eu fui indicado, convidado para fazer parte de um grupo que criou o Sicredi, aqui, Ouro Branco, né? E eu me sinto na obrigação, né? Então, por isso que os colegas da Sertela acharam importante a gente trazer uma experiência para cá, né? Tá bom? Então, assim, as outras perguntas ali, a segunda, como criar um propósito sólido para engajar associados, faz a mesma coisa, segue este modelo, né? Não é convite no jornal, no rádio, é importante, né, Lucas? Mas este convite também precisa começar. Outra coisa, escolher pessoas com o perfil adequado. Não adianta escolher alguém que não tem perfil nenhum para ser tesoureiro, ou vice-tesoureiro, para treinar, para tu ter um tesoureiro, né? Outra coisa, não adianta escolher alguém que é encrenqueiro, que quer briga para tudo, né? Estourado, né? Então, tem que trazer as pessoas com o perfil, né? Vocação, perfil. Não, tu é questionador, não, né? Então, assim, Fernando, eu achei importante a gente dar essa contribuição, porque senão nós saímos daqui e eu me senti na obrigação de fazê-lo, né? Maravilha. Obrigado. A gente acabou aqui estourando um pouquinho o horário. Lucas, o recado era esse. Muito obrigado. Tá bom? Queria, de novo, agradecer a comunidade aqui, dar os parabéns à Teutônia pelos 42 anos. Dizer que foi muito bacana estar aqui com vocês. O momento exige essa reflexão, porque se a gente não parar para fazer, alguém vai fazer. E eu acho que a gente pode fazer melhor. Eu acredito muito nisso. Obrigado, pessoal. Parabéns aí para vocês.